Bom dia, professor Jorge Tufi. Falaremos hoje sobre a República Velha, 1889 a 1930. Depois de 1894, os militares deixaram o centro do poder político no Brasil. Saíram os presidentes fardados e entraram os civis casacas. Entre eles, destacam-se políticos ligados à oligarquia agrária, principalmente os ricos cafeicultores. Na República Velha, o político funcionava na base de troca de favores. Na economia, além da agricultura exportadora, predominava o café. Houve significativo desenvolvimento da indústria também. Ampliou-se o número de operários. Organizou-se os primeiros movimentos para a luta dos direitos trabalhistas. Nesse quadro, nós temos a República Oligárquica, a definição do que significa oligarquia: governo para poucos ou governo para os mesmos. Nesse período, nós falamos dos coronéis. Então, os governos eram controlados e direcionados por eles. Coronelismo. A economia brasileira era bem diferente do que é hoje. Era concentrada no setor agrícola e quase 70% da população ativa de 1920 trabalhava na agricultura. Os coronéis detinham poder e concentravam muitos empregados em suas fazendas, e os seus salários eram extremamente miseráveis. Esses empregados, para sobreviverem, dependiam de favores dos seus coronéis. Fraudes eleitorais. Dentre tantas fraudes, o voto de cabresto era a troca de favores. O coronel exigia, por exemplo, que as pessoas votassem nos seus candidatos por eles indicados. Se caso você se negasse, perdia os seus favores e às vezes ficavam sujeitos a violências de jagunços e capangas desse coronel. Além do voto de cabrestos, os coronéis utilizavam fraudes, vendiam eleições, inventavam urnas, pessoas que já tinham morrido votavam e por aí afora. Política dos governadores. Nessa época, havia no Congresso Nacional uma comissão chamada de Comissão Verificadora das Eleições, destinada a julgar os resultados eleitorais. Embora fosse órgão do Poder Legislativo, essa comissão acabava trabalhando a serviço do presidente da República, distorcendo os resultados das urnas. Não reconheciam a vitória dos candidatos da oposição. Degola era referente à política dos governadores, não o reconhecimento da vitória dos candidatos da oposição pela comissão verificadora. Política do café com leite. Dois grandes partidos detinham a oligarquia: PRP, Partido Republicano Paulista, e PRM, Partido Republicano Mineiro. Assim, São Paulo e Minas Gerais lideravam a política do país, fazendo uma coligação um com o outro e com os outros estados. São Paulo era o primeiro produtor de café, Minas, o segundo produtor de café, e que também se destacava pela uma enorme produção de leite. Nascia assim o apelido dessa aliança, a política do café com leite. Ou seja, havia uma alternância na presidência entre São Paulo e Minas. Estrutura econômica, ou seja, a situação do café, marcou o início da industrialização no país. Marcou os primeiros movimentos operários. Os principais produtos agrícolas de exportações sofriam com a concorrência de outros países. A concentração econômica da exportação foi o café. A produção do café se tornou 1/3 do consumo mundial. Por quê? Porque as condições eram favoráveis aqui no Brasil para o plantio. A nossa mão de obra, a utilização era imigrante, era uma mão de obra barata e era assalariada, salários baixos. Muito investimento, a produção ultrapassou as necessidades do consumo do mercado.
No início do século XX, a superprodução, a crise da superprodução, ou seja, a oferta era maior do que a procura, ocasionou a queda dos preços e o acúmulo dos estoques invendáveis. Convênio de Taubaté, em 1906, era a solução para os cafeicultores. Ocorreu na cidade paulista de Taubaté, daí o nome da convenção. A finalidade dessa convenção era de encontrar a solução para a crise de superprodução do café no Brasil. O convênio, como eu já falei, foi a solução para os cafeicultores. Agora sim, o bolso dos cafeicultores estava a salvo.